Sejam bem-vindos a mais uma temporada do podcast do Lapidário. Hoje estamos aqui na finalização do MBA, da nossa primeira turma do MBA em marketing, gestão e empreendedorismo. E hoje estamos aqui num evento super legal, onde os alunos estão fazendo um pitch de vendas de um produto, de um projeto deles, para uma banca de investidores. E hoje trouxemos para essa banca e para gravar esse podcast aqui com a gente, um convidado super especial. Daniel, seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse para o público também. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos que estão nos escutando. É um prazer enorme estar no Lapidari. É um instituto que traz muita inovação, muito network, ajuda a gente a sair um pouco fora da nossa caixinha, né? Realmente, não só na forma de pensar, mas eu acho que também fisicamente, e estar exposto a um ambiente muito diferente do que a gente frequenta no nosso dia a dia, ajuda bastante a gente a trilhar novos passos. Total. Acho que isso é incrível, então agradeço demais pelo convite. Para mim também é incrível, aprendo bastante. Eu sou administrador de formação, tenho mestrado em administração pela FGV, EASP de São Paulo, tenho especialização em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, algumas especializações em marketing digital internacionais, estudei fora. Morei fora alguns anos. Morou onde? Morei na Espanha. É? Morei na Escandinávia. Caramba! Já rodei um pouco o mundo. Eu brinco que eu legal. sou paulistano, mas criado no mundo. Sim. Com experiências multiculturais interessantes. São 20 anos dedicado ao varejo já, Pedro. Principalmente a área de serviços. Sim. Né? Toquei grandes empresas, fui executivo muito tempo de grandes companhias, inclusive listadas em bolsa. Ajudei projetos que foram criados do zero, contribuir para marcas que chegaram hoje, são maiores do mundo nos seus segmentos. Legal. E empreendi também. Sim. Né? Eu acho que empreender não é só criar um negócio, tem o empreender na área executiva, tem o empreender dentro de uma empresa. Né? Se eu sou um gestor de marketing, eu posso empreender dentro da área de marketing que eu cuido. Né? Mas eu também empreendi fora. Hoje eu sou investidor e sócio de empresas em outros segmentos. Eu sou sócio de uma rede de clínicas odontológicas, sou sócio também de uma rede de vestuário e também de alimentação. Tenho sócios operadores que tocam na ponta. Eu ia te perguntar, porque como é que você toca tanta coisa, né? Acho que a gente estava falando sobre isso hoje na banca aqui do MBA, né? Que no final a gente investe em pessoas e elas fazem a diferença. Porque o segredo está na execução e não nas ideias, né? Sim. Então, eu tenho um carinho enorme pelos meus sócios que tocam na ponta, que tocam o dia a dia. Eu brinco com eles que abrem e fecham as clínicas, que abrem e fecham as lojas, mas muito próximo, uma relação de confiança enorme neles e eu sempre conectado 24 horas aí, ajudando e acompanhando e apoiando cada um deles a entregar cada vez o melhor de si, Sim. Né? Para a empresa e para os nossos funcionários, colaboradores e principalmente clientes, né? Claro. Sejam eles pacientes ou sejam eles clientes consumidores. Acho que aí é o foco principal. A partir do momento que a gente dedica o nosso tempo e todos os nossos esforços a entregar o melhor para o nosso cliente, o resto é consequência. Com certeza. E assim, uma curiosidade que eu tenho, e que eu acredito que também vai servir para muitas pessoas que estão nos ouvindo, é que esses médicos, né, e pessoas que não são médicos como a gente, né, e são ambiciosas, né, desejam construir grandes negócios e tal, como foi o seu caso, hoje você conseguiu de fato construir um ecossistema. Então você tem vários negócios em torno, né, da sua gestão, da sua liderança. Como é que foi esse processo? Você começou realmente tocando um negócio e colocou o foco naquilo, e depois começou a diversificar e começou a trazer sócios junto a isso? Ou foi mais acontecendo? Como é que foi essa jornada, assim? Porque eu vejo que muitas vezes hoje o médico ele tem essa visão de ser empresário, ser investidor até, só que hoje ele está preso às vezes naquele consultório dele, que talvez ele já tenha atingido o limite, que já está na hora para ele procurar e diversificar em outras empresas, sabe?
Muito bom, assim, eu comecei sempre, a escada se sobe degrau por degrau, né? Sempre tem o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. Eu acho que o importante aqui é a gente saber que a gente vai errar, que dá muito medo, né? E o importante é o medo não paralisar, mas a gente conseguir caminhar e tomar as nossas decisões com medo mesmo. Você sentiu Isso, muito medo muito medo. É? Eu sinto até hoje, todo Aham. dia eu vou tomar uma decisão e às vezes eu tenho muito medo, principalmente as novas, Sim, né? As novas, do desconhecido. A gente começa a viver hoje mundos de coisas que a gente não tem histórico, né? O sim, chat GPT, qual é o histórico do chat GPT sim, ou da inteligência total. artificial? E a partir do momento que eu tomo a decisão de contratar uma plataforma que usa inteligência artificial para ajudar na forma como eu comunico minha empresa, Sim, é uma decisão no escuro, com né? certeza, É uma claro. decisão nova, não tem Uhum. histórico. E eu acho que Não é se provou no natural, não tempo, se né? provou no tempo, eu acho que é natural ter esse medo, mas Sim, o que eu sempre me policiei a vida inteira, e eu acho que eu tenho que agradecer a minha mãe e meus pais por isso, que eles sempre me ensinaram a testar. E eles sempre acharam ok errar, né? Então sempre uhum. que eu errava, minha mãe e meu pai falava, cara, tudo bem, hein? Você aprendeu mais um jeito de como não fazer, Uhum. né? Vamos pro próximo. Claro. Então, acho que isso é natural. Então, não ter medo, agir com medo mesmo, não ter, mas se tiver, agir com ele mesmo, Sim. aprender, não errar duas vezes a mesma coisa. Acho que isso é importante. Errar, mas não erre duas, três vezes na mesma coisa. É Que daí vira insanidade. aham. Aí é insanidade, né? E aí vai levar para o buraco mesmo. Uhum. E eu acho que tem uma questão aqui da paixão, né? Acho que muita gente fala sobre isso, sobre o propósito, mas é realmente assim, qual que é o seu propósito no mundo? O que que você quer deixar, né? Eu sempre tive o sonho de ter uma grande empresa e de que essa empresa fosse um lugar legal para as pessoas trabalharem e que os serviços e os produtos que eu tinha na minha empresa contribuíssem para outras pessoas melhorarem suas vidas, ficarem Uhum. mais felizes, mais alegres, que fosse uma experiência gostosa. Eu tenho uma loja, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, que é um brechó, que chama Peça Rara, que tem a Débora Seco como sócia, Caramba. a Bruna Vasconi como fundadora, que é uma pessoa super bacana que eu admiro muito. Uhum. E eu falo para minha sócia que toca lá, cara, a pessoa tem que entrar e ela tem que sentir uma experiência. O café tem que estar sempre quentinho, ela tem Uhum. que oferecer uma aguinha gelada para ela. Eu faço festa no final de semana, as pessoas vão comprar uma roupa num brechó e tem uma música ao vivo tocando para ela entrar dentro da loja e comprar uma roupa numa peça que custa R$ 40, Sim. mas com uma experiência, com uma música ao vivo e uma cervejinha gelada oferecida pela loja, pela experiência, e a pessoa sai dali com isso na memória, né? E aí, voltando na pergunta inicial, que era empreender, eu acho que tem uma dica aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre, que quem não leu, acho que precisa ler, Sim. e que ele traz bastante disso, que eu acho que é o desafio do médico, que é ele não depender dele mesmo 100% apenas, né, e colocar outras pessoas trabalhando com ele e gerando valor através de outras pessoas. Isso eu acho que é um mindset que o médico, quando entende, o profissional liberal, né? O advogado, quando entende que ele pode ter um escritório e ter outras pessoas trabalhando com ele, produzindo de alto nível, Uhum. ele também passa a ter ele passa a ser um empreendedor do mundo dos negócios e fazer múltiplos muito maiores do que ele Uhum. faz, sendo ele mesmo atendendo o próprio cliente e escrevendo a própria peça, né? Sim. Então acho que o profissional liberal, o, o advogado, o médico, a partir do momento que ele entende que ele consegue gerar valor através de outras pessoas e que ele pode ficar na gestão e não só 100% dependente dele, e Uhum. aí ele entra para o jogo que é o mundo dos negócios, né? Sim. Que é o grande desafio do mundo dos Uhum. negócios. Sim. Né? Um CEO, ele não vai lá pôr a mão na massa em tudo. Ele Uhum. depende das pessoas, dos processos, ele precisa gerir outras pessoas, outros departamentos, outros Claro. processos para que a empresa consiga entregar o ecossistema como um todo, o serviço e Sim. o produto dela, né? Total. Então é essa a minha dica aí, o livro, eu acho que abre um pouco a cabeça das pessoas para que elas não dependam 100% da mão de obra e daquilo que ela executa, mas daquilo que ela gere. É legal isso que você falou, porque eu acho que alguns médicos já têm isso logo do começo. Parece que a pessoa já nasceu com essa visão. E outras precisam desenvolver, precisa
falar várias e várias vezes, né? Você acha que você já nasceu com uma visão mais assim? Ou você acha que você foi moldando através dos cursos que você fez, das suas especializações, enfim? Acho que é uma construção do tempo, né? Sem dúvida. O ambiente faz muita diferença, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você se relaciona, os exemplos que você tem dentro de casa, os exemplos que você tem com os seus amigos, as experiências que você se coloca na vida, elas fazem muita diferença, né? Então, acho que sem dúvida eu fui me moldando ao tempo, sempre muito atento às pessoas e ao que eu via, né? Então, uma conversa de 5 minutos pode fazer diferença na sua vida. Total. Então, esteja com os 2 olhos e os 2 ouvidos muito atento, porque a oportunidade pode passar na sua frente. Os exemplos passam, e aí eu gosto de testar. Uhum. Eu brinco que eu gosto de estar errado. Porque toda vez que eu estava falando ontem com uma amiga, que eu falei exatamente isso ontem à noite ao telefone, uma amiga me ligou, a gente estava conversando, e eu falei, eu gosto de estar errado, porque quando eu me dou conta que eu estou errado, quer dizer que eu aprendi. Né? Porque está certo o tempo todo, não quer dizer que você não está aprendendo nada de novo. Mas quando eu erro, e quando alguém me traz uma visão e eu percebo que eu estou errado, quer dizer que eu aprendi um novo jeito, Sim, que eu evoluí numa visão, que eu evoluí num jeito de fazer, né? E aí, eu sempre me questiono, o que eu estou fazendo de errado? O que eu não estou fazendo? Então, conversar com as pessoas e ver como as pessoas fazem, eu busco rapidamente testar isso no meu dia a dia. Né? Eu sou aquele cara que se você falar pra mim, nossa, eu comi não sei o que ontem, tava muito bom, eu não vejo a hora de comer aquilo pra ver se é isso mesmo. Eu testei um app ontem que foi legal, que fez isso, eu quero testar ele o mais rápido possível. Nossa, eu tô usando uma marca de roupa que é super diferente, eu quero ir lá provar aquela roupa pra ver se é isso mesmo e ter a minha percepção sobre aquilo. Aprende rápido, executa rápido, faz as coisas rápido. Aprende rápido, executa rápido e com muita humildade de que sempre tem alguém com uma ideia nova e fazendo alguma coisa legal que eu ainda não estou fazendo. Claro. Acho que isso é o que eu não estou fazendo? Tem alguém fazendo, né? E aí o olho sempre atento a que passo que essa pessoa está dando que eu não estou, que ela está vendo que eu não estou, né? E aí tentar enxergar isso e viver com empreendedores é muito legal. Assim, eu acho que empreendedores, eles têm, né? Eles enxergam o que a gente chama de visão. Eles enxergam muito além do que a maioria das pessoas enxergam, né? Então, acho que isso é muito legal. Total. Quase um artista. O empreendedor, ele é um artista no mundo dos negócios. Com certeza, né? Com certeza. O artista olha lá na frente, cria obras incríveis que geram emoção e o empreendedor cria negócios incríveis na prática mesmo, né? Exato. E coisas que nunca foram criadas muitas vezes, Exato. né? Assim, ele enxerga um horizonte sem olhar para trás, assim, uma coisa num espaço vazio, ele cria algo muito novo, né? E aí nós temos várias criações de exemplos no mundo aí de coisas novas, né? Cara, que show, muito legal bater esse papo com você. E fugindo um pouco do assunto agora, eu tava lendo antes a sua biografia, né? E eu vi que você é ultramaratonista, certo? É isso aí. E eu queria puxar esse gancho aqui também para falar da importância dos esportes, do treino na vida profissional, né? Ano passado, eu ainda tenho o desejo de correr uma ultramaratona um dia na minha vida. Primeiro eu vou correr uma maratona, né? Ano passado eu corri uma meia maratona. Muito legal. E, cara, eu gosto muito, acho muito legal. Eu quero saber como é que foi a sua trajetória, como é que foi a sua jornada nos treinos e o quanto que isso ajudou e agregou pros seus negócios. Porque eu vejo o quanto agrega no meu e sempre falo isso abertamente para todo mundo. Mas eu quero saber de você o quanto te agregou e o quanto faz diferença na sua rotina diária isso. Parece jargão, né? Mas o esporte, ele ajuda muito, né? Eu sempre fui um cara muito inquieto, Pedro, muito inquieto. E eu aprendi na vida que eu tinha muita energia, eu tenho até hoje muita energia, durmo pouco e quero fazer tudo ao tempo todo. E aí é focar as energias nas coisas corretas, né? E aí eu percebi que eu estava trabalhando muito, e que as ideias já não vinham mais. E um grande amigo, Dani, você precisa aumentar o nível de esporte que você faz. Então comecei a correr, a ir mais para academia, fazer mais esportes. E aí eu comecei a correr, eu lembro até hoje, meu primeiro quilômetro foi aqui em São Paulo, no Parque do Povo. Faz quanto tempo? Isso já faz
15 anos. Caramba. Meu primeiro quilômetro, eu lembro comemorando. O Parque do Povo é um parque pequeno em São Paulo. E aí dá um quilômetrozinho ali a volta. Eu dei um quilômetro, eu lembro, comemorei até hoje. Comecei a subir. E aí, como a gente falou um pouquinho atrás, degrau por degrau, né? As pessoas acham que o mundo é muito imediatista. Esse dia eu estava conversando com alguém e ela falou, não, mas eu quero começar numa empresa, mas eu já quero começar como diretora. Não, mas você tem que entender como que é a base para você, como que você gere aquilo que você nunca passou. Né? Claro. Então, degrau por degrau, eu comecei, fiz 2 quilômetros, minha primeira provinha de 5 quilômetros, depois de 10, depois de 15, minha primeira meia maratona, primeira maratona. E aí, um dia conversando com um amigo também, cara, tô cansado, né? Correr na rua, assim, cansa um pouco a mente, que negócio que desligasse mais. Porque eu começo a correr e eu fico pensando em milhões de coisas e eu preciso de alguma coisa que desliga a minha mente. Por isso eu vou correr 100 quilômetros aí. Que desliga a minha mente. Aí um amigo falou assim, você já provou corrida de montanha? Eu falei, não, legal, pô, então corre corrida de montanha. E a corrida de montanha, ela exige uma atenção plena, 100%, porque o terreno muda. E aí hoje eu faço provas de autossuficiência, então eu tenho que levar o que eu vou comer, eu tenho que levar o que eu vou beber, eu tenho que planejar no caminho. São quantos quilômetros e horas, assim, em média, de algumas provas que você já fez disso? Eu já fiz prova de 50 quilômetros, 80 quilômetros, 100 quilômetros. Tá. Né? Eu fiz provas que duram 12 horas, 14 horas, 6 horas, 8 horas. Aí depende muito de cada prova, uma prova... Elas são diferentes das maratonas de ruas, as ultramaratonas de montanha, elas têm um pouco dessa dinâmica de sobrevivência, de ter que se planejar. E aí, o que eu acho que eu sempre falo e gosto de trazer que o esporte na vida, eu sempre me apresento também essa parte do Daniel, porque o esporte ele ajuda a gente, a ultramaratona de montanha principalmente, me ajudou a planejar. E aí, no meio do caminho, superar os obstáculos. Um grande amigo, uma vez, ele me disse, Dani, toda certeza de um planejamento é que em algum momento ele vai dar errado. E a grande diferença é a nossa habilidade e no momento que dá errado, a gente conseguir contornar o obstáculo e seguir focado na nossa missão final, no nosso objetivo final. E a prova dela faz isso, porque no meio do caminho errei, e aí escorreguei, caí. E a vontade de desistir. E aí o tempo fechou, aí era para ser sol, começou a chover. E então ela me ajuda a planejar, mas também naquele momento que tô eu comigo mesmo, muitas vezes, às vezes sozinho, no meio de uma montanha, com neve ou sem neve. Cara, sou eu e eu mesmo agora. Deu errado o meu planejamento e eu preciso corrigir isso aqui e buscar o jeito de atingir meu objetivo. E foi engraçado você ter perguntado disso, que eu estava falando aqui agora há pouco com o pessoal da banca. E quantas vezes, no meio de um treino ou de uma prova, eu encontrei a solução de um negócio que estava na minha cabeça há meses. É mesmo, cara? E aí, agora eu sempre corro. Eu sempre levo o celular, agora tá mais fácil porque dá para anotar, né? E aí, muitas vezes, Pedro, parei no meio do caminho, tirei o celular da mochilinha e escrevi o que eu pensei sobre a solução de um problema. Caramba. Então, por isso que eu acho que é muito legal a gente sair realmente, fisicamente, dos lugares que nós estamos. Que às vezes a gente fica na empresa, na clínica, um médico, e a gente não consegue achar a solução. Ou a gente acha soluções muito rasas. E quando a gente oxigena a mente, fazendo esporte, eu faço muito isso correndo, né? E aí parece que tudo fica muito claro. E aí, igual produto, quando alguém cria, você fala, nossa, que fácil, né? Sim. Nossa, Netflix, que fácil, era só criar um stream. Era óbvio, assim, né? era muito meio óbvio. óbvio. Todo mundo já teve a ideia do Netflix. Né? Fica claro para todo mundo, né? Sim. Nossa, é muito óbvio, né? Mas esse óbvio, ele vem... Para mim, ele veio muitas vezes e vários amigos que são esportistas, mesmo amadores, e conciliam a vida profissional com o esporte, com esse foco de oxigenar a mente e encontrar muitas vezes soluções desse caminho e, sem dúvida, aprender e a ter disciplina, porque no final, na vida empresarial, a gente precisa de disciplina. E para o esporte também, não tem como fazer um esporte de alto nível e ter bons rendimentos se não tiver disciplina e dedicação. Né? A gente não tá falando de uma corridinha, né? A gente tá falando do alto nível, né? Porque, 50, 60, 70 quilômetros na rua já é difícil.
Imagina em montanha, nesse estilo sobrevivência, de ter que levar as coisas. Eu imagino que Exato. deve ser bem, Mas a bem maratona puxado. também, muito respeito, né? As Sim, pessoas fazem maratona, claro. meia maratona, maratona, uma prova difícil, né? Mas exige dedicação, e Sim. exige planejamento, e E você exige acha que disciplina, né? quanto por cento que é físico e quanto por cento que é mental? Porque as pessoas falam que é bem mais mental e tal, mas você acha que também o físico importa muito? Como é que você divide isso? Na maratona de rua, 21 e 42, o mental é muito, né? Uhum. Sem dúvida. Agora, na maratona de montanha, na ultra, aí são os dois. Porque não dá para se arriscar numa Sim, montanha sem uma preparação física de muito alto nível, claro. né? Há pouco tempo, antes de fazer a última, eu tive uma lesão no joelho e aí agradeço muito os médicos, fisioterapeutas, o pessoal que me ajudou a recuperar, né, para eu conseguir terminar. E eu lembro da última prova que eu fiz, meu joelho doía muito nos últimos quilômetros, os últimos 15 quilômetros faltavam, e eu tinha uma dor assim, que eu não consigo nem contar. E eu tive que desligar a minha mente do meu corpo e falar, cara, vai doer até o final e eu vou chegar lá, né? Mas na rua, sem dúvida, o físico conta muito para até meia maratona, até maratona. Já na montanha, quando a gente fala de ultra, é um equilíbrio das duas coisas. Não dá para ir para uma prova de montanha sem estar fisicamente muito preparado, né? Uhum. E exige bastante. Total. E, cara, eu achei muito legal que, só pra gente finalizar esse contexto também, que você, quando esse amigo chegou pra você e falou, pô, você não tá produzindo, vai procurar um esporte, fazer algum esporte pra oxigenar, né, e tal. Muitas pessoas, quando chegam nesse momento, elas pensam que elas têm que, muitas vezes, fazer um retiro, descansar, viajar, que também, legal. Mas por que que, assim, o esporte, você foi pelo caminho do esporte, não necessariamente pra esses outros? Ou você também usa desses outros, assim, pra oxigenar a cabeça também? Também muito dos outros, né? Uhum. Eu brinco que é o MDPC, é um monte de pequenas coisas. Acho Aham. que no marketing também é isso, né? O Legal. que que você faz? Não tem uma chavinha que muda. São É um monte várias. de pequenas coisas. Tem que Entendi. fazer o Reels, tem que fazer o post estático, tem que Sim. fazer o vídeo, tem que fazer o Tem que fazer conteúdo, tudo. tem que fazer o Tem que fazer CTA, tudo. eu tenho uma clínica, tem que ser, a recepcionista tem que estar bem, o espaço tem que ser legal, o café tem que estar bacana, Aham. tem que atender o paciente no horário, a experiência dele chegar até ali tem que ser boa também, para ele estacionar tem que ser legal. Então eu acho que é um monte de pequenas coisas, né? E isso é muito importante, assim. Então, eu acho que eu sempre fiz um pouco de tudo. Eu fiz Kung Fu, tenho um Caramba, grande amigo que é mestre de Kung Fu, eu legal. fiz Kung Fu, treinei Kung Fu muito tempo, bike, Uhum, natação, yoga, uhum, meditação. uhum. Eu segui muito tempo a técnica do Wim Hof, que é o Weissman, Sim, me tô ajudou ligado. muito. Adoro fazer banheira de gelo e tal. Eu fiz até uma brincadeira, eu sou bastante competitivo, né? E eu tenho um cunhado que mora em Copenhague hoje, Uhum. e a gente. Aí ele é nascido lá, né? Ele é dinamarquês. E aí eu fui pra lá e a gente foi fazer a brincadeira de ver quem aguentava ficar mais tempo na água a -2 graus dos Nossa. fiordes na Dinamarca. E aí Competição saudável, né? competição saudável. Eu tenho um Reels no meu Instagram e aí mostra eu saindo da água assim, com metade do corpo todo vermelho, queimado de tão gelado que Nossa. tava. E aí é buscar sempre algumas coisas diferentes. Então não acho que é uma coisa única, Uhum, né? Inclusive grandes amigos e exemplos que eu tenho aí que também são grandes empresários e se dedicam ao esporte. Tem um esporte que a pessoa se apaixona mais e uhum, se dedica muito, mas o que eu vejo ela sempre navega um pouquinho experiente e experimenta várias coisas, né? Já claro. fiz retiro, já fiz retiros Olha espirituais, só. finais de semana, uma semana, Uhum. tantra, várias coisas muito bacanas que ajudam a gente a sair da casinha, experimentar coisas novas, experimentar o mundo, porque eu acho que o empreendedorismo é isso. O Que foi o empre... que você falou no começo também, né? De testar coisas novas. Testar coisas novas o tempo todo na empresa, então acho que ajuda também. Toda vez que a gente dá um passo novo, vou aprender uma prática nova, né? Uhum. Abrir academia, eu lembro quando o pessoal da Velocity abriu, e Caramba. aí, cara, vamos lá fazer Velocity, aí correr diferente, é uma aula de spinning com música, aí desliga, aí fica apagado, e aí a luz brilha, vamos lá, testa de Coisa novo, de doido na gostou? época, né? Coisa de Fiz doido. eletroestimulação quando saiu,
vamos fazer eletroestimulação. O pessoal, isso aí, esse negócio de fazer exercício tomando choquinho, isso aí é coisa de preguiçoso. Não, mas deixa eu ver se é coisa de preguiçoso. Mas vamos lá. E eu tive resultados legais. Eu falei, nossa, e incluí isso na minha agenda. Hoje eu faço eletroestimulação uma vez na semana, no mínimo, tal. Caramba. E nada. Então, um pouquinho de cada coisa. Mas eu acho que, sem dúvida, tem que buscar aquilo que te apaixona muito. Ou às vezes é uma coisa que te apaixona muito em um ciclo, em um ano, no outro é uma outra coisa. Isso também eu acho que quando a gente começa a experimentar várias coisas, né, acho que tende a você substituir uma coisa que você gostava muito por outra e Total, etc. total. Que legal. Daniel, vamos fechar aqui falando um pouquinho direcionado para o público que está nos assistindo. Hoje você está aqui, né, no Lapidary, nesse MBA que, para mim, assim, é um produto revolucionário para o médico, porque ele é de fato ser empresário, né, e o médico muitas vezes não tem esse conhecimento. E eu acredito que você deva conviver no seu dia a dia com muitos médicos, até por você ser CRO do grupo, né, que é o grupo do Lapidary aqui, né? Então, você convive com muitos médicos. Eu quero saber qual dica você dá para esses médicos que ainda não deram esse passo a mais, ainda não começaram, ainda tem medo de, cara, de olhar mais com essa visão de negócio, ou que ainda estão inseguros para de fato e admitirem que eles são de fato empresários e não apenas somente médicos mais, entendeu? Acho que a primeira dica, Pedro, é, sem dúvida, sair da zona de conforto e buscar ambientes que provoquem novas ideias, né? Como uma especialização, uma pós-graduação, em um espaço totalmente diferente daquele que você está acostumado, com pessoas novas, ideias novas, já é um grande passo. Porque às vezes a gente fala assim, tá, eu quero empreender, onde eu começo? Não, começa com estudar o assunto, começa com conversar com pessoas que fizeram isso, conecte com médicos que já hoje não depende só 100% deles, que empreenderam em outras áreas. Eu tenho amigos médicos que empreenderam em outros negócios, em áreas diferentes, que hoje têm franquia de laser, que hoje são sócios de restaurantes, de baladas, Caramba, né? totalmente. De outros negócios. Sim. Então, acho que não é só como eu faço que a minha clínica seja uma grande clínica e que eu tenha 10, 20, 30 médicos e vários médicos. Acho que é se abrir para as coisas que vêm no caminho, né? Pode estar ligado aí a outras áreas, pode estar ligado à área da saúde com um propósito específico, pode ser um empreendimento social, né? E aí eu acho que tem um vídeo super legal que eu amo assistir, que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. E aí esse vídeo, resumindo e dando spoiler para vocês, né, antes de vocês assistirem, mas assistam ele inteiro, que no final, as boas ideias, ela vem de ideias que vão se chocando, pessoas que vão conversando e as ideias vão evoluindo. E aí, quando uma ideia boa encontra uma outra ideia boa, que encontra uma outra ideia boa, que gera uma nova ideia. Né? Então é isso. Se eu posso dar uma dica para o médico que está pensando, comece com frequentar lugares diferentes, estudar um pouco o tema, empreendedorismo, conversar com outras pessoas, sair da zona de conforto no que é o mundo da informação primeiro. Né? Acho que primeiro vem a informação, vem a teoria e depois vem a prática. E aí não ter pressa na prática. Tenha pressa no conhecer, tenha pressa em tomar essa atitude. Amanhã eu vou numa palestra diferente. Eu vou reservar um dia da minha agenda para frequentar um espaço diferente. Eu vou me inscrever num MBA, num curso. Vou tomar esse passo. Esse é o primeiro passo já. E aí depois, com o tempo, a execução de tudo aquilo que você vai aprender nessa jornada de informação. Sim, e eu acho que o que você falou é muito forte, porque estar presente no ambiente é o que muda, né? É o que transforma. Mas acho que também o médico pode começar, muitas vezes, acompanhando pessoas como você, que não são necessariamente da área da medicina, mas que vão agregar muito pro negócio dele. E também acompanhar pessoas, médicos, que são empresários também, né? A gente teve um podcast agora com a doutora Joyce, que você inclusive trabalhou, né, num projeto com ela, que são pessoas super legais do médico acompanhar e aprender com essas pessoas também, através do digital. Sem dúvida. A Joyce é uma grande amiga. Joyce, o marido Pedro também, são grandes amigos. Tem um projeto lindo, né, que é o Terça da Serra, que eu ajudei a escalar, eu ajudei a organizar
No começo já é um projeto bacana, já é hoje, eu acho que acredito, a maior casa de repouso que o Brasil tem, em número de unidades e número de leitos. E lá também eu passei a conviver com vários médicos de outras áreas, inclusive, né, que ele era especialista e ele falava, cara, isso aqui tem a ver com medicina, tem a ver com empreender. Eu não preciso criar tudo do zero, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm isso, empreender é criar uma marca do zero, eu preciso criar uma marca. Eu preciso, não, empreender, você pode empreender, como aí a Joyce tem esse modelo de você investir numa casa de repouso, como é o Terço da Serra, aplicando e executando o know-how de uma outra pessoa. Isso também é empreender. Total. Né? Replicar o negócio. Porque, afinal, Pedro, o segredo está na execução. Sim. Não apenas na ideia. Né? Na ideia aí a gente Tem já várias. falou um pouco sobre isso. No chat GPT você fala, a ideia é de como empreender como médico. Ele vai te dar várias, né? Mas o segredo está no dia a dia em executar isso. Então eu tive várias experiências de grandes amigos médicos. Uma vez tem um grande amigo, ele é um ortopedista muito famoso, e ele me ligou e falou, Dani, eu quero empreender, e eu quero seguir, e eu ajudei nessa mentoria, e eu inclusive dei o nome na empresa deles, chamei e falei, olha, tua empresa vai chamar Grupo Águia, eu lembro até hoje, vai chamar Grupo Águia, anota aí. E ajudei a reformular quem são os sócios, quem são as ideias, hoje ele tem aí umas 10 unidades de vários negócios diferentes, continua com a medicina, é um excelente ortopedista e toca outros negócios, né? E foi um bate-papo inicial de 40 minutos que ele estava muito aberto e preparado para isso. Atento. Atento, encontrou comigo, seguiu os passos, foi com medo mesmo, errou e acertou várias vezes. E esses dias eu falei com ele e ele está super feliz. Segue com a medicina e segue com os outros empreendimentos, criando empresa paralela, trazendo receita passiva e tal. Acho que esse é o ponto. Pô, Daniel, top demais, animal. Sempre um prazer conversar com você, desde a vez que a gente se conheceu lá na MWC. Cara, sempre cada encontro é um aprendizado, então agradeço por isso. Tava falando as frases, tava até me arrepiando, de verdade. Pode até dar zoom na câmera. Olha aí. E, cara, obrigado. Eu queria que você fizesse considerações finais agora pro público, falasse onde eles podem te encontrar, redes sociais, onde eles podem acompanhar algum conteúdo seu também. Muito legal, obrigado, Pedro. É recíproco, te admiro bastante. Essa garra, essa energia que você tem, novas ideias. Adoro me conectar com pessoas mais novas também, que trazem muitas boas ideias. Pessoas mais velhas também, claro, que trazem a experiência, que eu acho que isso é muito importante. Vocês podem me adicionar no LinkedIn, Daniel Almeida. Vocês podem me adicionar também no Instagram, Daniel de Almeida BR. Vai ser um prazer, me inscrevam, manda uma mensagem inbox. Vai ser um prazer conectar e aprender com você que está do outro lado escutando e dedicando esse tempo a aprender novas ideias. Show de bola. Daniel, obrigado. Valeu, obrigadão. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Lapidário. Vejo vocês no próximo.